Desastre. Etimologicamente, essa palavra vem de desastro, que dependendo do contexto significa sem estrela ou má estrela. Os gregos eram apaixonados por astrologia, então, quando a coisa não estava indo muito bem, eles achavam que tinha influência do universo. Por exemplo, se você dissesse que a sua vida está sem direção, eles diriam, bom, a razão de você estar perdido é porque você não tem uma estrela. Ou pior, talvez você esteja sendo guiado por um astro ruim. Muito tempo depois, Shakespeare critica essa ideia. Ele escreve numa das suas peças: que conveniente, para a humanidade, culpar o céu pelo nosso desastre, como se as estrelas fossem responsáveis pela nossa desgraça, e não as nossas más decisões. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, pensava parecido. Ele dizia que se você está perdido, se a sua vida virou um desastre, as estrelas não têm nada a ver com isso. Por mais que o mundo às vezes seja injusto, o único que pode te tirar do fundo do poço é você mesmo. Para ilustrar essa ideia, ele propõe um experimento imaginário. Digamos que, numa noite qualquer, um demônio apareça no seu quarto e diga assim: essa vida, assim como você vive e viveu, você vai ter que viver mais uma vez. E depois, inúmeras vezes. E não vai ter nada de novo. Cada dor, cada prazer, tudo vai retornar na mesma ordem e sequência. E aí, Nietzsche questiona, diante de uma revelação como essa, você rangeria os dentes e xingaria o demônio? Ou, sabendo que vai ter que viver tudo de novo, você respiraria fundo e ficaria grato pelo conhecimento? Em outras palavras, o que Nietzsche está sugerindo é... Na verdade, não dá para dizer com certeza, porque essa é uma das ideias mais subjetivas do trabalho dele. Dá para tirar muitos significados daqui. Mas uma das possíveis interpretações é: você gostaria de viver hoje, essa semana, esse mês, esse ano, outra vez? Se a resposta for não, por quê? Uma das ideias centrais da filosofia de Nietzsche é que o sofrimento é uma parte inevitável da vida. É como se nossa existência fosse uma pintura. Existem os pontos altos e os pontos baixos, e a questão é que todos eles contribuem para essa composição. Nem sempre você pode controlar o que acontece, mas você pode controlar como você se sente. Ou seja, você pode tentar enxergar beleza na sua tragédia. Esse experimento que Nietzsche propôs ficou conhecido como o eterno retorno do mesmo, e basicamente é um chamado para a ação. Viva a sua vida como se você tivesse que revivê-la. Se você fecha os olhos e pensa, não, Deus me livre de viver minha vida de novo, nunca mais eu quero ser eu, Nietzsche diria, então alguma coisa precisa mudar, ou então você corre o risco de viver eternamente num desastre. Tem um jogo que eu gosto muito, se chama Undertale, eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui em cima. E uma das minhas partes preferidas é bem no finalzinho, quando você se aproxima de um espelho e aparece a mensagem: apesar de tudo, ainda é você. Eu sinto que 2020 tem tido um efeito devastador na minha cabeça. Eu me sinto completamente perdido. E considerando as mensagens que eu recebo aqui no canal, eu acho que eu não tô só nesse sentimento. É tanta notícia ruim que alimentar qualquer tipo de esperança se torna quase uma questão de ingenuidade. A gente sabe que é só uma questão de tempo até a próxima tragédia. E isso cansa. Mas sabe, quando você olha para a história da humanidade, fica claro um detalhe importante. Nunca foi diferente. Injustiça, violência, ignorância, nada disso é novo. Pelo contrário, Stephen Hawking costumava dizer que quando você olha para a história, o que você vê na verdade é a história da estupidez humana. Não tem um século que a gente não tenha feito uma grande besteira, seja numa escala individual ou coletiva. A única diferença é que agora isso ficou escancarado. Graças à natureza da internet, a gente acompanha o desastre em tempo real. Apesar de tudo, ainda é você. Quando eu olho para essa frase, acho que serve tanto para a humanidade quanto para mim. Eu me considero uma pessoa criativa. Eu adoro ter ideias, passo o dia escrevendo. Mas eu sempre tive dificuldade de enxergar valor nas coisas que eu crio. Desde que começou a quarentena, eu sinto que isso piorou. Às vezes eu penso numa besteira, sei lá, pterodáctilo tomando chá. Imediatamente veio uma sensação de culpa. É como se o mundo tivesse se tornado um lugar sério demais
para as minhas ideias idiotas. Isso se estende para minha voz também. Eu não consigo falar. Eu penso, poxa, tem tanta coisa horrível acontecendo, por que alguém perderia tempo me ouvindo? Esses pensamentos, eles são como nuvens, eles vão se juntando, e daqui a pouco são tantos que começa a pesar. O simples ato de ficar de pé se torna difícil. A minha vontade é só deitar, esquecer que eu existo. Eu achava que eu tinha superado isso. Fazia tempo que eu não sentia o peso de tanta ansiedade. Então que eu me lembro, apesar de tudo, ainda sou eu. O fato do mundo estar de cabeça para baixo não deveria ser uma desculpa pra gente menosprezar o que sente. Esse vídeo é muito confuso. Eu não sei bem onde eu tô tentando chegar. Desculpa. É só que tem sido difícil. Os últimos meses têm sido um desastre. Os gregos culpavam as estrelas. Nietzsche falava em ação. Eu só queria que passasse.